começar dizendo que campo de experiência não é, porque eu sei que esse é um conceito relativamente novo, não só para quem é da área, mas principalmente para quem não é da área. Então eu prefiro começar dizendo que campo de experiência não é. Campo de experiência não é igual à área de conhecimento. Campo de experiência não é objetivo, não é muito maior do que os objetivos de aprendizagem. Campo de experiência não é uma palavra, um conceito novo para uma prática antiga, ou uma palavra nova para uma prática antiga. Não significa que eu não posso dividir o dia ou a minha atividade na sala de aula por campos. Hoje eu vou trabalhar tal campo, de tarde o outro, amanhã eu faço outro. Não é assim. Campo de experiência, como o nome indica, ele se fundamenta em experiência. E experiência é algo que tem uma continuidade, né? Você não... Eu diria que a coisa mais importante para entender campo de experiência é entender a criança, é olhar uma criança como ela funciona. Uma criança não se divide, ela não brinca com a pedrinha pensando que aquela pedrinha é de natureza mineral. Daqui a pouco eu vou pensar como é que eu vou usar essa pedrinha para construir, depois eu posso pensar na pedrinha como um elemento que eu vou atirar no espaço para calcular a velocidade. Não é assim, eu não divido, a criança não divide sua experiência, ela vive, ela experiencia as coisas. Então, o que a educação infantil, a base, traz é inspirado justamente nos direitos da criança aprender, na forma da criança funcionar, nessa concepção de criança como sujeito ativo do seu conhecimento, que tenta atribuir sentido e significado às coisas com que ela entra em contato e com que ela está aprendendo. É me inspirando nela que eu vou entender o que é campo de experiência. E aí eu vou entender que os campos de experiência, eles não são para ser trabalhados individualmente, eles se relacionam todos. Você pode fazer alguma coisa em que vários aspectos de diferentes campos estejam participando daquilo, cabe ao professor saber o que é que está rolando ali, o que é que ele identifica como sendo de um campo ou de outro, que ele seja um colaborador e um participante dessa atividade, para que ele possa questionar, para que ele possa expandir, para que ele possa viver com a criança aquilo, para poder, a partir daí, aprofundar ou criar outras coisas. Enfim, campos de experiência é uma formulação da atividade que diz respeito, ou melhor, que respeita o funcionamento da criança dessa faixa de 0 a 6 anos. Nesse sentido, ele não é também algo como a gente está habituado a pensar nas escolas tradicionais, com as áreas de conhecimento, algo que é objeto de tratamento somente dentro do que se costuma chamar atividade pedagógica do professor. Não. Campo de experiência, para ser essa concepção, tem que permear o trabalho do professor desde o contexto até as atividades propriamente chamadas de didáticas. Então, desde que a criança chega na escola, a forma como ela é acolhida, a forma como ela entra na escola, a forma como a escola percebe a entrada dela e a entrada dos seus acompanhantes, o deslocamento dela no espaço, o uso do espaço, a hora da alimentação, a hora do descanso, as brincadeiras, todas as relações que ela estabelece com os diferentes adultos da escola, tudo isso pode estar dentro de uma formatação de campo de experiência, porque tudo isso é experiência para a criança. Em todos esses momentos, ela está experienciando, construindo sentido e atribuindo significado às coisas ao redor dela. Então, quando o professor vai pensar em organizar a sua prática cotidiana, ele teria que expandir o conceito de campo de experiência para tudo isso, para contextos e para atividades propriamente ditas, e pedagógicas propriamente ditas, né? Quando o professor programa, vou fazer tal coisa assim, assim, e ver quais são os campos que estão implicados naquela atividade e o que é que ela pode potencializar a partir daí. E onde os campos de experiência estão? No contexto da escola, em todos os momentos que a criança está ali. Então, nesse sentido, ele se distancia profundamente de um formato tradicional da escola, principalmente o formato com que todos nós fomos educados, por isso que é difícil a gente, às vezes, compreender, né? Porque é muito diferente de uma organização curricular de ensino fundamental, de ensino médio, em que tudo tem hora para começar, hora para terminar, a atividade vai até ali, não interessa se a criança está profundamente envolvida em alguma coisa, acabou aquela hora, tem que acabar, tem que fazer outra coisa. Não tem nada a ver com o campo de experiência isso. Então, é a grande novidade, a grande contribuição
que a Base Nacional da Educação Infantil pode trazer para a educação toda do país é colocar este sujeito no centro do processo. Quer dizer, tudo parte da forma como esse sujeito funciona. Então, na educação infantil, pelo menos na base da educação infantil, a gente percebe que o centro da formulação foi a criança, de 0 a 6. Como ela funciona, como ela enxerga o mundo, como ela se relaciona, como ela se vê no mundo.